E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do PET, volume 3, do oitavo ano do ensino médio. Nós vamos entrar na semana 2. Pessoal, antes de entrar, gostaria de agradecer a todos os alunos do oitavo ano, a vocês que se inscrevem no canal, que deixam o seu joinha. Pessoal, isso é muito importante para a gente e pode ter certeza que isso me motiva muito a continuar estar trabalhando com vocês. Tudo bem? Sendo assim, o meu muito obrigado a todos vocês que estão aí interagindo no canal. Tudo bem? Sendo assim, desejo a todos vocês uma excelente aula e vem comigo. Pois bem, pessoal, nesta segunda semana nós vamos abordar o tema geometria, conforme pode ser visto aqui na nossa rota de estudos. Antes de entrar nos exercícios, preciso explicar a vocês alguns conceitos básicos. Um deles é lugar geométrico. O lugar geométrico é uma figura formada por todos os pontos do plano que têm uma determinada propriedade em comum. Então, em outras palavras, pessoal, o lugar geométrico é uma figura que tem algo em comum. Um exemplo disso poderia ser a circunferência. Observe, a circunferência é todo esse traço de vermelho aqui, ó. Ela é uma figura. E o que ela tem em comum? O que este ponto tem em comum com este, que tem em comum com este, que tem em comum com este? Ambos, se eu traçar uma reta ou calcular a distância deles até o centro da circunferência, possuem a mesma distância. Tudo bem? Então, a circunferência é um lugar geométrico por causa desta propriedade, porque a distância de qualquer ponto da circunferência até o centro é a mesma distância. E a essa distância, né, pessoal, nós chamamos de raio, que pode ser representado pela letra R. Então, o raio é a distância do centro a qualquer ponto da circunferência. Anotou aí, pessoal? Agora, imagine comigo que eu tenha dois raios alinhados, ou seja, uma reta que corte a circunferência de um ponto, de um lado a outro, e passe pelo centro. Tenho dois raios, né? Sempre que eu tenho essa situação, eu tenho um diâmetro, tá bom, pessoal? Então, o diâmetro, ó, eu corto a circunferência de um lado a outro, passando pelo centro. Podemos dizer que o diâmetro é 2 vezes o raio, ou seja, 2R, tá? Notação muito importante aí. Agora, pessoal, chegou na parte da curiosidade. Você sabia? Você sabia que a circunferência é diferente de círculo? Muitas pessoas olham para essa circunferência aqui e falam, isso aqui é um círculo, professor. E, por parte, não está errado. Mas, em termo matemático, circunferência é totalmente diferente de círculo. Você deve estar se perguntando, né? Qual que é a diferença? Simples, tá? Ó, o círculo, ele é um objeto de forma circular, só que ele tem massa no seu interior. Tem alguma coisa aqui dentro, tá vendo? Um exemplo, a moeda, ó, ela tem a massa no seu interior e é circular. Agora, a circunferência, ela não possui massa no seu interior. Mas como assim, professor? Ela é apenas uma borda. Um exemplo aí seria o bambolê. O bambolê, ele não é só um arco, não é só a borda de um círculo? Pois é, então o bambolê é uma circunferência e a moeda é um círculo. Tudo bem? Bem curioso, né? Então, como que nós podemos juntar um ao outro? A circunferência é o perímetro do círculo. É só aquele trechinho de fora ali. Tudo bem? Se você não sabia disso e está gostando dessa videoaula, deixa aí o seu joinha, que isso é muito importante para que o YouTube leve esse vídeo para mais pessoas. Se você não é inscrito no canal, se possível, se inscreva, que isso ajuda muito aí o crescimento do nosso canal. Tudo bem? Então agora vamos para os exercícios. Exercício de número 6. Quanto mede o diâmetro da circunferência se o seu raio mede 2,5 metros? Então vamos lá, ó. Eu tenho que o diâmetro é 2 vezes o raio. Nós não acabamos de aprender isso? Então, se o diâmetro é 2 vezes o raio, basta eu substituir, né? Eu pego o raio, multiplico por 2, ou seja, no lugar do raio aqui, ó, eu coloco 2,5. 2 vezes 2,5
o diâmetro dessa circunferência é igual a 5. Agora, pessoal, momento da charada nerd. Vamos lá, se você quiser tentar com seu colega aí depois, anote essa charada aqui que ela é muito bacana. O que é pior que ser atingido por um raio? E aí, pense um pouquinho. O que é pior que ser atingido por um raio? Pior que ser atingido por um raio é ser atingido por um diâmetro. Mas por quê, professor? Porque o diâmetro... Perdi meu lápis aqui. Porque o diâmetro é 2 vezes o raio. Não é verdade? Então, uma coisa pior que ser atingido por um raio é ser atingido por 2 raios, ou seja, um diâmetro. Tudo bem, pessoal? Então, charada nerd. Vamos para o exercício de número 7. Mas antes, observa comigo aqui. Eu preciso explicar para vocês o que é uma bissetriz e o que é uma mediatriz. A bissetriz de um ângulo é o lugar geométrico dos pontos que equidistam dos lados do ângulo. Consequentemente, a bissetriz de um ângulo é uma semirreta que tem origem em seu vértice e que divide o ângulo em 2 ângulos congruentes. Então, pessoal, o que é isso? O que é uma bissetriz? Vou explicar de uma forma bem simples. Imagine um ângulo, esse ângulo é AOB, tudo bem? Eu começo medindo aqui a A, vai ao vértice O até B. Agora, imagine uma semirreta que tem origem no vértice, então a origem dela é aqui, e que divide esse ângulo em 2 ângulos congruentes, ou seja, 2 ângulos iguais. Ela vai dividir ele ao meio. Então, você quer ver como que seria a bissetriz desse ângulo? Basicamente é isso aqui, E o que significa isso, professor? Essa reta aqui, dado um ponto OP, né? Chamar esse ponto aqui de P só para dar nome ao segmento de reta, eu posso dizer que OP é a bissetriz de AOB. Tudo bem? Então, a propriedade da bissetriz, basicamente, ela parte o ângulo no meio. Um exemplo. Imagine comigo que o ângulo AOB medisse 60 graus. Isso tudo aqui mede 60 graus. Com a bissetriz, como ela parte no meio, este primeiro vai medir 30, o outro vai medir 30. Ou seja, metade, né, do original. Então, isso é uma bissetriz, tá, pessoal? E uma característica importante dela, que sempre que a gente medir a distância de qualquer ponto dela a um lado do ângulo e medir essa distância ao lado do outro ângulo, só lembrando, né, que quando falo de distância perpendicular aqui, essa distância sempre será a mesma, tudo bem? Ou seja, equidistam dos lados do ângulo. Agora, pessoal, nós vamos falar da mediatriz. A mediatriz tem a mesma propriedade da bissetriz, só que ela atua na reta e não no ângulo. Então, observa comigo aqui, Imagine uma reta AB. Nesta reta AB, existe um ponto, que é o ponto que está ao meio de A e B. A esse ponto, vamos imaginar que nós chamamos de ponto M. Este ponto nós chamamos de ponto médio. Agora, em cima desse ponto médio, nós vamos traçar uma reta perpendicular a AB. O que é perpendicular, professor? É que forma aqui, 90 graus, tá? Então, esta reta, que está no meio certo de AB e que é perpendicular a B, nós chamamos ela de reta mediatriz. Então, só colocando aqui um ponto P nela, só para dar um nome, né? Nós temos que PM é a mediatriz do segmento AB. Uma característica, pessoal, muito importante de uma mediatriz, que torna ela um lugar geométrico, é que qualquer ponto que você pegar nela e calcular até A e até B, ou seja, até os pontos extremos, é a mesma distância. Por isso que ela é considerada um lugar geométrico. Se eu pegar esse ponto aqui, a distância dele a e a B será a mesma. Tudo bem? Então, já aprendemos o que é uma bissetriz e o que é uma mediatriz. Vamos para o exercício de número 7. Desenhe em seu caderno uma circunferência de raio medindo 2. Então, como que eu vou desenhar, professor, uma circunferência de raio medindo 2? Primeiro passo,
desenhe um ponto, que esse vai ser o centro da sua circunferência. Tudo bem? Aqui, ó, você vai medir 2 centímetros e vai traçar outro ponto. Pega a sua régua, então, mede 2 centímetros aqui, marque outro ponto. Depois, pegue 2 centímetros para o outro lado e marque outro ponto. O mesmo você vai fazer para cima e para baixo. Tudo bem? Então, aqui, ó, 2 centímetros e aqui 2 centímetros. Então, observe, a sua circunferência vai passar em cima aqui, ó. Lembra que o raio não é a distância do centro até a circunferência? Então, você fazendo isso, ó, você encontrou 4 pontos importantes da sua circunferência. Agora, basta você unir esses pontos de forma curva. Se você quiser, pode marcar 2 aqui também, ó, que você vai te ajudar. 2 aqui. Quanto mais pontos você colocar, mais fácil vai ser você traçar a sua circunferência. Traçando ela, vai ficar dessa forma aqui. Tudo bem? Aí, o que acontece? Continuando a ler o exercício, ó, marque o ponto central O, que será o vértice do ângulo POQ, de modo que os pontos P e Q estejam sobre a circunferência e cuja medida seja 120 graus. Então, ele quer que a gente faz um ângulo aqui, né, pessoal, de 120 graus. O primeiro passo é chamar isso aqui de O, que é o centro. Aí, ó, eu traçando 120 graus, vai ser algo partindo daqui, ó, vai vir aqui assim, aproximadamente, né, pessoal? Só lembrando aí, ó, que aqui era 90, né? 120 é mais um pouquinho. Então, 120 graus seria isso aqui, ó. Então, eu tenho um ângulo que inicia em P, tem vértice em O e termina em Q, cuja medida é 120 graus, conforme o exercício me pediu. Estamos aqui, ó. Agora, construa a bissetriz do ângulo POQ e escreva as medidas dos ângulos entre a bissetriz e os lados deste ângulo. Então, vamos lá. Ó. A bissetriz é uma reta, uma semirreta, que ela vai partir daqui e vai cortar este ângulo ao meio. Então, basicamente, ela vai ficar assim, tá, pessoal? Então, nós temos aqui, ó, até marquei um ponto B, que está marcando a nossa bissetriz. Nós sabemos que tudo isso mede 120, mas o exercício pediu para a gente dimensionar quanto que mede aqui e quanto que mede aqui. Mas é fácil, né, pessoal? Se nós estamos tratando de uma bissetriz, eu sei que ela partiu ao meio, tornando os dois ângulos iguais. Portanto, esse ângulo, ó, POB, que é um B, tá, pessoal? Não sei de onde que veio esse V aqui, não. POB é igual ao BOQ, ou seja, BOQ. E ambos são iguais a 120 dividido por 2, né? Porque partiu no meio. Portanto, ambos são iguais a 60. Portanto, OB é bissetriz de POQ. Tranquilo? Até então, foi o que o exercício pediu para a gente fazer. Finalizando aqui, pessoal, depois trace o segmento de reta PQ. Opa, segmento de reta PQ. Então, é uma reta que une P aqui. Vou traçar ela para vocês, ó. Seria essa reta aqui. Indique o ponto médio desse segmento. Aí, para você indicar o ponto médio, você desenhando seu caderno, basta você medir essa distância daqui até aqui, suponhamos que dá um valor igual a 4, e você divide por 2. Dividindo por 2, então, você calcula o meio certinho desse segmento e marca. Quando você fizer a sua medida, se você estiver usando tranquilamente aí, conseguindo fazer da forma correta, o seu ponto do meio vai dar em cima aqui, ó, da bissetriz. Ou seja, seu ponto médio será exatamente em cima da bissetriz. Aí, o que nós podemos dizer desta reta bissetriz? Olha que bacana, olha que bonito isso, pessoal. Nós acabamos de dizer que OB ela é bissetriz de POQ, mas analisando essa reta PQ, eu posso dizer a vocês que OB é também a mediatriz de PQ. Tudo bem, pessoal? Mediatriz de PQ. Por que isso acontece?
simplesmente pelo fato que ela está no meio e esta reta aqui, ó, é perpendicular a PQ. Tranquilo, pessoal? Sendo assim, pessoal, nós encerramos esse vídeo por aqui. Se você gostou, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus colegas, com seu professor. E desejo, pessoal, a todos vocês excelentes estudos. Fiquem com Deus e até mais.